Olá, boa tarde, terceiro A, sejam bem-vindos a mais uma aula. Lembrando que a nossa primeira atividade todos os dias é assistir às aulas do Centro de Mídias, ou pelo aplicativo ou pela televisão, das 10h30 ao meio-dia, certo? Então vamos à nossa rotina de atividade de hoje. Lembrando sempre de iniciar com a data, então hoje é São Paulo, dia 10 de junho de 2020. Hoje nós vamos utilizar essa apostila aqui, ó, a apostila Aprender Sempre. Nós vamos fazer da página 3 até a página 7. Nós vamos relembrar um pouquinho sobre as regras de pontuação, certo? Todas as atividades elas vão ser respondidas na própria apostila. Eu vou estar fazendo a leitura aqui com vocês e explicando um pouquinho como que resolve cada atividade. Nós daremos início na atividade 2, na página 3, pontuando os diálogos de fábulas. Nessa lição, você vai aprender a escrever as falas das personagens de fábulas usando a pontuação necessária. As fábulas são histórias bem legais, não? Veja como a pontuação ajuda a gente a entendê-las melhor. Para começar, vamos ler uma fábula e prestar atenção como são pontuadas as falas das personagens. Na página 4, nós temos a fábula A Raposa e o Corvo. Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore com um pedaço de queijo no bico, quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Com essa ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse: Que pássaro magnífico avisto nessa árvore! Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado rei dos pássaros. Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro cró! O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo: Olhe, meu senhor, estou vendo que a voz o senhor tem. O que não tem é inteligência. Moral: cuidado com quem muito te elogia. Vamos praticar. Você reparou que nessa fábula só a raposa fala, não é mesmo? Copie nos espaços em branco as duas falas da raposa. Não se esqueça de usar a pontuação do diálogo certo. Se tiver dúvida, volte ao texto. Página 5. Então, na página 5, na letra A, vocês vão colocar a primeira fala da raposa e na letra B, a segunda fala da raposa, lembrando de colocar as pontuações também. Ajudando a pontuar. Alguns alunos reproduziram algumas fábulas, mas como não colocaram pontuação nos diálogos, fica difícil de ler e compreender. Você pode ajudar? Vamos lá! Então, aqui tem a fábula da cigarra e da formiga. E vocês vão colocar o que está faltando. Então, está faltando as falas com as devidas pontuações. A primeira fala da cigarra, a primeira fala da formiga, a segunda fala da cigarra e a segunda fala da formiga. Essa é a fábula que nós fizemos anteriormente. Foi a primeira atividade dessa apostila, tá? Depois de colocar as falas, tem assim, ó, na página 6. Você reparou também que antes de cada fala da personagem há uma palavra, verbo, que anuncia que alguém vai falar? E percebeu também que depois desses verbos vem o sinal de pontuação chamado 2 pontos. Com essa ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse. Disse é o verbo e depois os 2 pontos. Depois, aqui na página 7, nós vamos falar um pouquinho sobre o travessão. Então, você observou que as falas dos personagens vêm introduzidas por um travessão? Nós já aprendemos isso. Antes da fala de qualquer personagem, nós temos o travessão. E leia a fábula a seguir e preencha trocando os verbos grifados por outro do banco de verbos. Então, tem aqui, ó, banco de verbos que introduzem diálogos. Temos falar, dizer, perguntar, responder, gritar e murmurar. E aqui temos uma fábula, o cão e a lebre, onde está faltando esses verbos. Então, vocês vão preencher nos espaços que estão faltando. Então, por exemplo, no primeiro, um cão de caça espantou uma lebre para fora
de sua toca. Mas depois de longa perseguição, ele parou a caçada. Um pastor de cabras, vendo-o parar, ridicularizou-o, dizendo... O que dá para a gente substituir o dizendo? Pode ser falando, pode ser perguntando. O que vocês acham? Pode ser gritando, respondendo, murmurando. Lembrando que vocês têm que deixar o verbo também de acordo com a frase aqui, tá bom? Em matemática, nós vamos relembrar um pouquinho sobre os números ordinais. Lembra que os números ordinais são esses aqui, ó, que são usados para uma colocação. Então, primeiro, segundo, terceiro. Eu vou enviar um texto aí para vocês. Eu vou fazer a leitura do texto aqui junto com vocês. E nele, ele vai descrevendo vários animais. O nome do texto é Proibido. E aí, no final, tem algumas perguntinhas para vocês responderem, certo? Referente aos números ordinais. Então, lá no texto, quem é o primeiro animal, quem é o quarto, o quinto e assim por diante. Então, vocês vão copiar primeiramente o texto no caderno e depois responder. Leia. É proibido dar pipoca à foca, caco ao macaco, garrafa à girafa, pão ao leão, diário ao dromedário, turbante ao elefante, cana ao pelicano, dardo ao leopardo, era à pantera, dado ao veado, broinha à doninha, pente à serpente. Consulte no texto e preencha os quadrinhos com os nomes dos animais. Então, quem é o primeiro animal? Quem é o quarto? Quem é o 11º? O sexto? Todos os que estão perguntando aí, de acordo com a tabela, tá bom? Por fim, eu deixo como sugestão de leitura para vocês aí o livro Super Protetores, tá bom? Tô mandando o link aí para vocês. Quem puder baixar e ler. Quem não puder, leia um livro que tiver em casa, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.